Boa noite a todas, todos e todes. É com muita alegria que hoje, no dia 15 de março de 2021, iniciamos a terceira mostra de Diversidade, Juventude e Literatura de Muriaé. A mostra, criada pela Sociedade Musical União dos Artistas, teve duas das suas primeiras edições realizadas durante o Circuito Cultural Grande Hotel Muriaé, nos anos de 2018 e 2020. A Mostra de Diversidade, Juventude e Literatura fomenta o protagonismo das juventudes e suas interfaces com a literatura e a diversidade cultural. A terceira edição foi viabilizada pela Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais, através do edital 16/2020. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, de 2001, entende que ela é fonte de intercâmbios, de inovação e criatividade, entendendo-a como agente de inclusão, ferramenta fundamental para o diálogo, compreensão mútua e mudança positiva. Isso posto, a programação da terceira mostra celebra as múltiplas formas da cultura, como apresentações artísticas e performance, palestras, rodas de conversas e debates, oficinas de criação literária, de dança, hip hop, grafite e vão até o dia 13 de abril. A programação completa você confere nas redes sociais da Sociedade Musical União dos Artistas. Somando-se a essa programação, nesta semana damos início a uma programação voltada para o empreendedorismo jovem e cultural, em parceria com o Sebrae de Minas Gerais, que tem como objetivo ampliar oportunidades e capacitar jovens que querem empreender e também artistas e produtores que querem transformar cultura em um negócio. Em tempos de pandemia, como se reinventar? É o que vamos conferir a partir de hoje, até o dia 18 de março. A Sociedade Musical União dos Artistas agradece especialmente ao Sebrae de Minas Gerais, à Amar Produções, à Coletivo Consultoria e aos oficineiros, palestrantes e artistas que se apresentarão e dá as boas-vindas aos participantes, desejando dias de aprendizado, diálogo e entretenimento. Obrigada. Bruno, vou passar a palavra para você agora. Muito obrigada pela oportunidade, tá, de estar apresentando para os jovens um pedacinho aí do seu conhecimento para que todos consigam empreender com sucesso. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Maria, obrigado pelo convite de estar aqui hoje batendo esse papo com vocês e com quem está assistindo a gente de casa. Não só o seu convite, né? Temos aqui a Flávia e a Elise que está com a gente também. A gente chegou a bater um papo aí na última semana para pensar o que vai fazer. E eu estou aqui como representante do Sebrae. É uma parceria que a gente tem aí com o pessoal que é do lado da cultura, da arte, de toda essa grande veia que a gente tem artística e cultural desenvolvendo aqui na região. E a gente aqui no Sebrae que quer ajudar e orientar vocês de como que a gente pode transformar toda essa aptidão que a nossa terra tem, né? Que as pessoas daqui têm em negócios, em formas de você gerar renda, de você gerar emprego e de você desenvolver também o território em torno disso. E um dos grandes objetivos do Sebrae aqui hoje, durante essa semana, é a gente fazer esse bate-bola, sempre tentando conjugar tudo aquilo que a gente tem de experiência, aquilo que a gente tem de crenças e valores, mas também a gente trazer um pouquinho do lado técnico da coisa, de quais são as nossas preocupações, de como que a gente resolve alguns problemas e de como que a gente impulsiona o empreendedor para que ele se torne um protagonista aqui do nosso território. Não só aqui nessa semana, mas em todo momento, em todo ano, o Sebrae está aqui para cumprir esse papel. Essa oportunidade que a Maria, a Elise e a Flávia trouxeram aqui para vocês é só uma maneira da gente estar presente com vocês aí durante o dia a dia. Mas fiquem à vontade a qualquer momento, seja de qual cidade você for, pode procurar o Sebrae mais próximo, seja em Muriaé, né, que é a terra mais próxima da maioria de vocês aqui, mas também a gente está em todas as principais cidades com um ponto de atendimento, que nesse momento
estamos aí um pouquinho fechados por causa de pandemia também, né? Mas no online, no WhatsApp, no nosso site, qualquer um desses canais vocês podem acessar e ficar à disposição. E a gente vai bater um papo muito em cima do que foi apresentado, de como que a gente conjuga essa parte cultural com o lado aqui mais empreendedor, ok? Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, Flávia, Elise, quer falar alguma coisa, dar algum recadinho para o pessoal? Ei, boa noite a todas e todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Nós escrevemos esse projeto ano passado, né? Pensando nessa continuidade da mostra, devido ao sucesso que foram as 2 primeiras edições. É uma mostra que eu acho que dificilmente a gente encontra essa interface em outros lugares, né? Foi uma proposta inédita que nós fizemos aqui. Escrevemos a primeira rascunho da mostra lá em 2017. Então, é muito bom estar aqui realizando a 3ª edição, mesmo que de forma virtual, né? E o Sebrae é grande parceiro nosso nesses trabalhos dos últimos anos, vem agregar com essa proposta, pensando muito nesse tempo mesmo que a gente está vivendo, né? De poder criar oportunidade, de fazer com que as pessoas que atuam na área da cultura, ou jovens, criem suas oportunidades, né? Mas criem de maneira mais centrada, criem de maneira mais segura, né? Que a gente não, nesse momento de pandemia, a gente possa trazer algum benefício, né? Trazer algum novo sopro de esperança para a vida dessas pessoas, para que elas não só desanimem e vejam a pandemia como ela tem sido mesmo, muito dura, né, para o dia a dia das pessoas, mas que possa transformar isso em algo bom, né? Esse é o intuito que a gente tem. A gente acredita muito no potencial dessa juventude, acredita no potencial criador, e acho que vocês, assim, vão ter dias para trabalhar isso de uma forma muito bacana. Quero desejar a todos, assim, que vocês aproveitem mesmo. O Bruno a gente conheceu há pouco, mas é um cara que a gente pode sentir, assim, que tem ideias muito, que a gente vai poder aproveitar muito esses dias. Confira a programação. Quem não fez a inscrição ainda nos outros dias, faça, né? E vamos estar aqui junto com vocês. A gente não vai ficar aqui na sala o tempo todo, mas a gente entra no link para participar do evento junto com vocês, tá? Um beijo carinhoso no coração, sucesso! Oi, Elise? Eu não estou te ouvindo. Seu microfone está ligado, mas não está saindo áudio. Não sei se é alguma coisa no seu fone de ouvido. Se você quiser deixar um recado, se você não estiver conseguindo falar, eu puxo aqui, e aí na hora que você testar, pode deixar no aberto, ou então se quiser usar o chat também, pode ficar à vontade. Não estou te ouvindo ainda. Deu ruim. Então tá, pessoal, enquanto a Elise tenta ali, qualquer coisa ela deixa um recadinho no chat para vocês, né? Aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né? Como a gente está aqui, não cara a cara presencial, mas no cara a cara virtual, a gente está sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Mas fica aí o recado então da Flávia, fica aí o nosso convite. Se você está aqui com a gente hoje, quiser convidar alguma outra pessoa para participar, que seja hoje, mas amanhã e até quinta-feira a gente tem atividade, pode ficar à vontade. Só para recapitular, a gente vai falar ainda sobre finanças, então um papo bastante legal para a gente desconstruir esse mito de número, de problema de dinheiro. Então pode ficar à vontade, quem quer aprender um pouquinho mais, tá aí o nosso bate-papo de amanhã. Vamos falar sobre marketing na quarta-feira, como é que a gente pensa venda, divulgação, marketing digital, como é que a gente usa
esses recursos aqui para o nosso dia a dia. E na quinta-feira a gente vai fechar a nossa semana com um bate-papo muito legal. A gente convidou alguns artistas da região, né, 2 pessoas da música e uma pessoa da dança, acho que é isso mesmo, né? Se eu estou falando alguma coisa errada, se são trocadas, vocês me corrijam. E a gente vai fazer um papo de como transformar a cultura em negócios, pegando exemplos de quem já tem uma carreira, quem já teve sucesso nessas áreas, de várias cidades, né? Tem de Muriaé, tem pessoal até lá de Barbacena também que vai estar aqui com a gente na quinta-feira, para a gente fazer esse bate-bola, para a gente fazer esse jogo aqui bem legal para trazer para vocês. Enquanto isso, Elise, conseguiu falar alguma coisa? Não? Acho que ela está com carinha triste ali. Acho que não rolou, não. Ela mandou então, aqui em paralelo, falando que ela não conseguia nem ouvir a gente. Agora ela está ouvindo, mas a gente não te escuta. Mas falando, não. Tá certo. Bom, mas é isso. Vamos ter no bate-papo uma bailarina, né, uma professora de dança que também é publicitária, pode dar várias dicas legais. Vai ter um produtor cultural que mexe com o evento V-Jazz lá em Viçosa, um evento de jazz bacanérrimo que já está acontecendo, já está na estrada aí há anos. E um professor de música da Universidade de Música Popular Brasileira, né, que é a Universidade de Música Bituca. Então vai ter uma troca bem interessante na quinta-feira. Eu espero que vocês todos aproveitem bastante. Vai ser uma troca bem legal. Obrigada mais uma vez, Bruno. Gente, e eu agradeço demais o convite e vamos para o nosso papo, né? Afinal, a gente está aqui hoje para falar disso. Não estamos te ouvindo, Elise. Coitada, ela vai ficar injuriada hoje. Engraçado que no teste estava tudo certinho, né? Mas acontece. Elise, vamos avançando aqui. Se no meio do caminho você conseguir falar, estamos aqui. Estamos à disposição. Beleza? Bom, pessoal, como as nossas colegas aqui se apresentaram, deixa eu falar um pouquinho também sobre mim. Meu nome é Bruno, eu sou consultor e instrutor do Sebrae, trabalho toda a região aqui da Zona da Mata, desde Juiz de Fora, que é onde eu estou aqui hoje, até a gente subindo um pouquinho lá para o estado, para Ponte Nova, vamos lá para Manhuaçu, Muriaé, toda essa região. Eu já praticamente passei aqui em mais de 70, 80 cidades, até onde eu já perdi a conta. E a ideia é que eu traga um pouquinho dessa experiência para vocês aqui hoje, que a gente possa conversar sobre o movimento empreendedorismo e como que a gente pensa, se a gente é ou não um empreendedor, o que faz um bom empreendedor e como que a gente se prepara para esse caminho. E nesse processo vai ser um bate-papo não muito longo, né? Não vamos ficar aqui prendendo vocês até 10 horas da noite, relaxa, é um bate-papo bem rapidinho, mas que vou trazer algumas informações bastante interessantes para todos vocês, né? Então, quem quiser perguntar aí no chat, quem quiser interagir com a gente, pode ficar à vontade que a gente está aqui para bater esse papo, para conversar, para responder suas dúvidas no que for necessário. Deixei também aí uma enquete para vocês, é legal, eu perguntei se vocês se consideram um empreendedor, então vou acompanhando os resultados aqui e no final a gente fala como é que ficou o resultado dessa enquete. Beleza? Então, já que estamos agora devidamente apresentados, todos apostos, né? Vamos começar, então, a nossa apresentação e a nossa palestra aqui no dia de hoje. E aí eu já começo com uma pergunta, com uma provocação para vocês aí que estão nos ouvindo. Quando a gente pensa, principalmente quando é jovem, né? E acho que a Maria apresentou muito bem, que aqui a gente tem um público focado em um público jovem, que às vezes está começando a pensar na sua vida, na sua carreira profissional, a gente sempre começa a avaliar quais são as opções que a gente tem, né? O que a gente quer fazer da vida, onde que a gente quer trabalhar, como que eu vou ganhar dinheiro, quais são os meus sonhos, quais os desafios que eu tenho. E dentre desses desafios, pode ser que apareça aqui exatamente a pergunta que a gente está colocando aqui na tela. Será que ser um empreendedor é um caminho viável para mim?
Será que dentro daquilo que eu imagino a minha vida, dentro de tantos desafios e situações que existem ao longo do caminho, será que esse lado do empreendedorismo é um lado que me atrai? Quais são as vantagens de ser empreendedor? E, ao mesmo tempo, quais são os obstáculos se a gente optar por seguir esse caminho? Então, eu quero trazer para vocês aqui justamente essa reflexão, da gente pensar e ponderar se esse lado, se essa veia empreendedora faz sentido para a sua vida que está aí nos escutando no dia de hoje. Ok? E para a gente fazer esse bate-papo, para a gente fazer essa interação, eu queria já deixar aqui uma segunda pergunta, né? O que significa ser empreendedor? Você que está aí no chat nos ouvindo, eu não consigo ouvir vocês de volta, mas se alguém quiser responder e se alguém quiser colocar quais são as suas opiniões, pode ficar à vontade. Sempre gosto de ter essa interação, de ver o que vocês vão responder aqui. Mas, quando a gente joga essa pergunta do que significa ser empreendedor, a gente pode ouvir um monte de respostas, né? Das mais diversas possíveis. A mais simples e talvez a mais corriqueira que eu escuto por aí é que ser empreendedor é ter uma empresa. Né? Ser empreendedor é aquela pessoa que tem um CNPJ, ser empreendedor é aquela pessoa que tem um negócio, ser empreendedor é aquela pessoa que está à frente de uma atividade comercial, e querendo ou não, a gente pode entender que é uma possível resposta aceitável, válida, né? É algo que a gente escuta e que não está de todo certo, mas também não é aquela resposta que a gente gostaria de ouvir. Porque, na verdade, gente, empreendedor é muito mais do que isso. Está muito mais ligado à maneira com que a gente encara as situações, ao comportamento que a gente tem quando estamos à frente de um negócio, ou quando estamos pensando em tocar um negócio. E a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que ser um empresário e ser um empreendedor podem ser duas coisas que coexistem, ou seja, eu posso ser os dois ao mesmo tempo, mas pode acontecer de eu ser um sem ser o outro. Por exemplo, ser um empresário, e aí vale aquela resposta que a gente teve anteriormente, né? É uma coisa muito mais simples e direta. Empresário é quem é proprietário de negócio, é quem administra para satisfazer a empresa os seus objetivos pessoais, é quem está ali preocupado com tocar esse negócio, tocar aquele CNPJ perante o governo e perante a sociedade, a fim de manter a sobrevivência e a manutenção do seu negócio. E lógico, não é? Isso é uma maneira da gente pensar na nossa vida. Será que ser empresário é para mim? Será que eu vou ter uma empresa? Mas ser empreendedor, para mim, e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, não se trata só disso. Se trata de ter um comportamento ligado à inovação, um comportamento onde a gente administra sim, mas administra de maneira estratégica, ou seja, pensando em onde eu quero ir, o que eu quero transformar, quais mudanças eu quero implementar, e principalmente aquela pessoa que está buscando e preparando para alterar o seu comportamento, a sua atitude, a sua venda, o seu preço, o seu produto, para fazer o que for necessário ao crescimento e o desenvolvimento daquele negócio. E por que dá para ser um sem ser o outro? Porque a gente vê muitos empresários por aí que não têm um comportamento empreendedor. São pessoas que são donos de empresa, às vezes até tiveram no passado esse comportamento empreendedor, mas pessoas que muitas vezes se acomodam, pessoas que muitas vezes não querem mudar nada, que querem preservar tudo do jeito que é, mesmo que o mercado e as condições mudem. São pessoas que às vezes se sentem ali pensando, poxa, qual que é o mínimo esforço possível que eu posso fazer para esse negócio ser viável? E quando a gente pensa esse tipo de coisa, querendo ou não, a gente não está tendo um comportamento empreendedor. A gente não deixou de ser empresário, porque ainda assim eu estou gerenciando, eu estou administrando um negócio, mas eu estou deixando de ter aquele aspecto inovador de pensar em crescimento.
E da mesma maneira, eu consigo ser um empreendedor sem ser um empresário, né? Às vezes eu não tenho um CNPJ aberto, às vezes eu não tenho uma empresa formalizada e às vezes eu sou até funcionário de uma empresa. Mas se eu tenho essa atitude em prol do crescimento, da mudança, do objetivo, da estratégia, você está exercendo ali uma atividade com características empreendedoras. Tanto é que até para a gente ser contratado por outras empresas, e isso, para quem está procurando emprego, é uma coisa que pode ser que vocês já até escutaram em algum momento, né? A gente fala muito na figura de eu quero pessoas com características empreendedoras, eu quero uma pessoa que seja também o intraempreendedor, que é aquele que mesmo não sendo dono, mesmo não sendo patrão, digamos assim, ele tem a mentalidade, ele tem o comportamento como se ele fosse dono daquele processo, daquele pedacinho, daquela tarefa que ele tem. E com isso, ele faz a questão de pensar no crescimento, na estratégia e na inovação daquele processo. Então, ser um empreendedor é mais do que ser um empresário. Está ligado ao comportamento que você tem. E esse comportamento, eu gosto de pegar a frase aqui do Filion, né? É um ator aqui da área de administração que é referência nessa área, para quem quiser estudar e se aprofundar. Ele fala isso, gente, ó, tem tempo, né? 1991 é 30 anos atrás, haja tempo que ele está falando isso e nunca foi tão atual o conceito que ele colocou há 30 anos. Que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza suas visões. E aí tem alguns conceitinhos legais para a gente trabalhar aqui. Primeira coisa é esse conceito de visão. Que conceito de visão é esse que o Filion fala? Que o empreendedor é aquela pessoa que não trabalha só pro agora, não faz só o hoje. É aquela pessoa que imagina um futuro que ela quer ter, então ela está tendo uma visão de como ela quer que seja o futuro dela. E ela promove as mudanças necessárias nela e ao seu redor, por isso que ela desenvolve e realiza como que essa visão pode se tornar realidade. E isso traz para a gente algumas características, que essa pessoa tem que ser bem motivada, essa pessoa tem que ser mais autônoma, essa pessoa tem que ter iniciativa, porque a visão de futuro dela tem que se realizar. É ela que vai se frustrar se aquilo não acontecer. Então ela não pode ficar esperando o mundo mexer os pauzinhos para aparecer ali na frente dela o que ela quer. Ela tem que ter a atitude de ter a iniciativa e correr atrás. Mesmo, e aí olha que legal, mesmo que a gente tente, a gente assuma um risco, porque tudo que a gente faz tem risco de dar errado, e mesmo que não dê certo. Mas o empreendedor não é aquele que dá certo. O empreendedor é aquele que imagina o futuro e faz o que tiver ao alcance dele para aquilo que ele quer acontecer dar certo. Então, pensem e gravem isso. Duas partes muito importantes. Empreendedor é aquele que imagina o futuro, é aquele que sonha, é aquele que pensa, é aquele que coloca uma imagem mental do que você quer para a tua vida, e é aquela pessoa que está o tempo todo pensando como que eu posso ficar um pouquinho mais próxima da minha visão de futuro, como que eu posso ficar um pouquinho mais perto daquilo que eu quero realizar. E é óbvio que acontece de ter pessoas e até momentos da nossa vida que a gente não é assim, né? Tem momentos que a gente acaba trabalhando, a gente acaba fazendo aquilo que está ao nosso alcance, sem pensar muito, a gente só vai, liga o botão do automático e vai. Eu vejo muito isso, assim, uma analogia bem simples, para quem dirige carro aí, né? Tem às vezes que você pega o carro e você sai da sua casa para algum lugar, principalmente quando é um lugar que você vai bastante, ou tá voltando para casa, e aí você chega em casa e fala assim, caramba, eu tô dirigindo há 15 minutos e eu desliguei totalmente. Eu liguei o botão automático. Eu não sei se eu passei no sinal vermelho, eu não sei se eu quase atropelei alguém, eu simplesmente estava tão distraído que eu simplesmente fui.
E tem hora que acontece isso na nossa vida também, né? Principalmente quando você tem um bom emprego, principalmente quando você está numa situação confortável da sua vida, isso são coisas que acabam acontecendo. A gente se contenta com o que a gente tem, e eu não estou falando para não ser grato, não. Pode agradecer, pode ter lá o hashtag gratidão na sua vida, porque é legal a gente reconhecer os méritos e onde a gente chegou. Mas, mesmo que você já tenha conquistado muito, o empreendedor tem aquela gana, aquela força de vontade. Peraí, legal, cheguei onde eu tô, quero mais, quero ir além. Até no futebol, se você for ver bem, você tem pessoas dos dois tipos, né? Quando você olha para um cara lá igual o Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando o cara que é o Messi, quando você vê a história desses caras, independente se eles têm talento ou não, você vê que os caras ganharam tudo, já ganharam milhões, já ganharam títulos e eles continuam querendo mais. É uma vontade que tem dentro deles de não se acomodar. Enquanto tem outros jogadores que também têm um talento absurdo, mas o cara chega no nível e fala assim, poxa, tá bom pra mim, tô num time legal, tô ganhando um bom salário, conquistei títulos, vou priorizar outras coisas, vou priorizar outras atitudes na minha vida. E se é certo ou errado, não sei, né? Isso é uma decisão de cada um. O importante é que isso seja uma escolha, né? De você entender que no momento que você quer ser um empreendedor, você pode ganhar muita coisa, mas você também tem que estar preparado para os desafios que ele te propõe, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente tem que começar a refletir. Bom, se eu entendi que o empreendedor é aquele que imagina e realiza, o que faz, então, um empreendedor no dia a dia? Qual é a prática empreendedora? Qual é a atitude que a gente tem que ter dentro do nosso dia para fazer isso acontecer de verdade, né? Primeira pergunta, é um dom ou a gente pode aprender? Assim como no futebol, né? Será que é dom, que a gente nasce com essa característica, ou será que a gente aprende a jogar futebol? E assim como no futebol, eu respondo aqui para vocês, né? Lógico que tem pessoas que têm uma propensão maior, que já têm alguns comportamentos ali, principalmente adquiridos na infância ou estimulados na infância, que facilitam que você tenha essas características empreendedoras. Mas o fato é que, acima de tudo, a gente pode muito aprender, né? A gente pode aprender como lidar com as situações, a gente pode aprender como transformar nossas ideias em negócio, a gente pode aprender a crescer e desenvolver e, acima de tudo, né? Até porque eu não sou bobo nem ingênuo aqui, não. A gente pode transformar alguma coisa que a gente faz em dinheiro. Porque o empreendedor, lógico, se ele quer realizar um projeto, ele quer que aquele projeto dê resultado. E quando a gente fala de negócio, esse resultado é lucro, é dinheiro, é retorno financeiro também, né? Além do propósito, além da satisfação de trabalhar com aquilo que você sempre sonhou. Então, a gente pode sim aprender a ser empreendedor e daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas dicas se você quer aprender a seguir esse caminho, a ter esse comportamento, que tipo de coisas que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, não é? E de onde vem essa vontade? Eu acho que a principal vontade que faz a gente querer ser empreendedor, as principais, né, são duas. A primeira é fazer aquilo que você gosta, né? Porque quando a gente está no emprego, ou a gente trabalha com outra coisa que até paga o nosso boleto no final do mês, mas que não é aquilo que eu imaginei para minha vida, chega uma hora da sua carreira, chega uma hora aí do seu dia a dia, que você pode começar a ficar frustrado. Você fala assim, poxa, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, né? Se você perguntar para o Bruno hoje, Bruno, se você fosse multimilionário, será que você trabalharia? Primeira instância é falar, não, chega, né? Já trabalhei muito nessa vida. Tô aqui, ó, há um tempão gastando energia, gastando esforço. Hora de descansar um pouquinho, né? Então, mas pra gente viver, a gente tem que trabalhar. Ponto. Ok? Agora, se eu tenho que trabalhar, é melhor eu trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que me dá prazer, com aquilo que me dá propósito, ou trabalhar com qualquer coisa que der só para pagar as minhas contas. Eu não sei vocês, mas eu fico com a primeira opção. Né? Eu acho que a gente tem que buscar trabalhar com aquilo que faz sentido pra gente, seja o que for. E especialmente esse pessoal
que se interessa para essa área cultural, né? Essa área da música, essa área da arte, do cinema, essa área da dança, essa área que envolve todas essas características culturais que são tão inspiradoras na nossa vida, quando você consegue aliar o que no início é até um hobby, uma paixão, e faz essa paixão ser o seu sustento para a vida inteira, o sentimento de realização é muito maior. A gente escuta isso, principalmente das pessoas que a gente considera que tiveram sucesso, né? Aquela banda de sucesso, aquele artista que tá lá na novela, você fala assim, cara, eu faço o que eu gosto, né? Ganho dinheiro, ótimo, mas até se eu não ganhasse dinheiro, eu preferia estar fazendo o que eu tô aqui do que estar fazendo outra atividade. E eu vejo muito isso hoje em dia, por exemplo, se a gente interpretar como uma expressão cultural o YouTube, né? Uma produção audiovisual para YouTube, você vai ver vários youtubers, vários pessoal do podcast hoje em dia, né? Que é uma outra mídia que está crescendo muito aí, falando, olha, eu podia estar ganhando a mesma coisa que eu ganharia fazendo um caixa do supermercado, que eu ganharia sendo motoboy, que eu ganharia sendo um jornalista ali, redator de notícias, né? Que são profissões, digamos, de entrada, né? Profissões ali de salário baixo, de salário mínimo, que não necessitam tanta experiência. Mas entre fazer o que eu faço, fazer o que o outro faz, para ganhar a mesma coisa, eu fico com o que eu faço. E isso é uma característica importante para a gente ser empreendedor. Você tentar reconhecer aquilo que você quer e transformar aquilo numa coisa que te satisfaça. Lógico, para ganhar dinheiro é o que eu quero também, né? Mas, mesmo que isso seja pelo menos para promover o meu sustento básico, mas eu me realizo de maneira mais satisfatória. E a segunda coisa, eu acho que é o desafio, né? É o desafio de você querer mudar o seu redor, é o desafio de querer levar alguma coisa legal para as pessoas, é o desafio de você entregar algo que agregue valor na vida, não só sua, mas de todo mundo que está ao seu redor. Particularmente, e para mim eu vejo muito isso acontecendo, quando eu faço uma palestra, uma consultoria, quando eu faço alguma coisa, a pessoa vem falar comigo e fala assim, poxa, Bruno, aquela dica que você deu, eu coloquei em prática, e cara, como deu certo? Como funcionou? Como você melhorou a minha vida? Eu estou trabalhando muito mais tranquilo. Para mim, esse tipo de resposta tem um valor inestimável, porque você vê que aquilo que você está fazendo faz sentido. Não só para você, que gosta de fazer, mas que você está entregando e está fazendo uma mudança de realidade das pessoas. E acho que essa área cultural tem muito disso, né? O quanto de pessoas que escutam uma música, o quanto de pessoas que assistem um filme, o quanto que as pessoas têm contato com alguma arte e aquilo inspira elas de alguma maneira, você está promovendo a transformação do mundo ao seu redor. Ah, Bruno, significa que eu tenho que mudar o mundo inteiro? Não. Eu também não faço isso, né? Eu não tenho esse poder ainda de mudar o mundo inteiro sozinho. Mas às vezes o meu mundo são as pessoas que estão ao meu redor, a minha comunidade, o meu bairro, né? A minha família, os meus amigos, os meus colegas de profissão. Então, se você consegue mudar essa realidade para melhor, logicamente, né? Você está sendo ali um empreendedor. E isso eu acho que é uma coisa que motiva muito a nossa vida. Tem um outro autor, que é o Schumpeter, Joseph Schumpeter, ele também fala, o empreendedor ele é um agente da destruição. Ele destrói aquilo que está ruim e constrói um mundo melhor. Então, se você está o tempo todo insatisfeito com alguma coisa e essa insatisfação te faz querer mudar a realidade do mundo, do país, do seu bairro, isso é uma atitude que a gente quer aqui. Agora, para mudar, a gente precisa entender onde a gente vai mudar. A gente precisa entender onde eu dá para mexer, onde eu consigo exercer essa minha habilidade. E aí que a gente começa a discutir, né? O empreendedor é aquele que... Lembra que eu falei da visão? Né? É aquele que visualiza oportunidades de mudança. É aquele cara que olha e fala assim, caramba, esse tipo de coisa aqui ninguém está fazendo. Aqui no meu bairro está faltando isso. Aqui na minha comunidade não tem ninguém que tem esse projeto. Então eu vou pegar e vou fazer. Então, é uma pessoa que tem que estar o tempo todo, e aí acho que essa primeira característica que vocês têm que buscar no dia de vocês o que está acontecendo ao meu redor que não está legal e que me gera a oportunidade de mudar. Se eu vou conseguir ou não, é outro passo.
ok? A gente vai falar dele lá na frente. Mas o primeiro ponto é, o que ao meu redor não está legal e que isso me gera oportunidades de mudança? Porque essas oportunidades, elas vêm do mundo, né? Essas oportunidades vêm da observação do que está ao meu redor. Então, se você se considera um empreendedor, né, que é a última perguntinha que está aqui, eu acho que o princípio de tudo está nesse ponto. Como que você está buscando oportunidades? Onde que você está procurando essas oportunidades? Quando você vê alguma coisa que você não gosta, mas que faz sentido para você mudar, o que você tem feito em prol daquilo, mesmo que seja uma atitude pequena? Isso eu acho que é o primeiro passo do comportamento empreendedor. Eu vi semana passada uma provocação que me fez refletir bastante. Que o pessoal pergunta assim, olha, se você voltasse no passado, se você tivesse esse poder mágico, você mudaria pequenas coisas na sua vida para que você tivesse uma vida melhor hoje? E provavelmente quando você pensa assim, várias coisas que você já fez no passado, né? Desde decepções amorosas, até brigas com amigo, até decisões de dinheiro e de emprego, você fala assim, cara, tem um monte de pequenas coisinhas que daria para mudar. Uma oportunidade que eu perdi, um contato que eu não fiz, né? Uma coisa que eu falei que eu não precisava ter falado, uma coisa que eu deixei de falar que eu podia ter falado. Então daria para mudar pequenas coisinhas, e se eu tivesse mudado hoje, eu teria talvez uma vida melhor, mais feliz, mais satisfeita por N motivos. E se você pensa desse jeito, eu penso desse jeito, né? Eu concordo plenamente com isso, né? Que daria para mudar pequenas coisinhas na minha vida e hoje eu estaria numa situação até melhor do que eu estava, sabendo o que eu sei. A pergunta que vem depois é, então se você sabe que pequenas coisas no passado melhoram sua vida hoje, que pequenas coisas hoje você pode fazer para melhorar sua vida no futuro? E aí essa pergunta ganha peso, né? Porque quando a gente fala do que eu posso mudar agora, significa que eu tenho que procurar quais são as oportunidades de mudança que estão aqui na minha frente, estão aqui ao meu redor, e que às vezes pela acomodação eu não estou fazendo, né? E isso vai fazer de você ser ou não um empreendedor. Por isso que não é um dom, é algo que a gente pode trabalhar. Ou seja, um empreendedor, e de novo vou pegar lá do Schumpeter, né, e o Filion fala isso também um pouquinho, o empreendedor é aquela pessoa que promove as principais mudanças do mundo. E mais do que isso, ele é quem puxa essas mudanças. É porque muitas vezes ele não vai fazer tudo sozinho. Ele precisa de outras pessoas para ganhar força, para ganhar corpo para essa mudança acontecer. Mas o empreendedor é aquele que fala assim, peraí, não tá legal esse negócio não. Deixa eu mexer os meus pauzinhos, deixa eu ver o que está no meu alcance e eu puxar a mudança. E só para dar um exemplo super atual, não sei quem conhece de nome, mas pelo menos a referência todo mundo vai ter, a Luísa Trajano, fundadora, né, do Magazine Luiza, uma das maiores empreendedoras do Brasil, uma das mulheres mais referências do Brasil. Se vocês procurarem agora no Google, você vai ver que essa mulher já fez coisas fantásticas, né? Tanto para o negócio dela, para o Magazine Luiza, mas especialmente ela tem feito uma coisa recente que eu achei absurdamente positiva, que é a questão da pandemia. Primeiro, todo mundo está de saco cheio de pandemia, estamos aqui há um ano nesse processo, com mortes, com perdas, com sacrifícios que todo mundo está fazendo, então, obviamente, ninguém mais aguenta pandemia. E segundo, ok, porque ela, como empresária, está vendo no bolso o impacto que a pandemia causa. Para ela, que é uma varejista, né, que tem lojas, mas para vários comerciantes que estão ao redor dela, né, que compõem junto com ela a força do comércio. E ela, se você procurar essa notícia no Google, aí você vai achar, e ela está criando uma série de iniciativas para que o Brasil consiga vacinar o mais rápido possível. E não só vacinar, para que você tenha mais leitos de tratamento, para que você tenha lugar de armazenamento, para que você tenha remédio para cuidar quem está doente. Ela, uma pessoa da iniciativa privada, está puxando uma série de iniciativas ao redor do Brasil para promover mudança daquilo que ela considera insatisfeita. E muitas dessas ações
não depende de dinheiro, porque ela tem muito dinheiro, é fato, né? Eu não sei se ela chega a ser bilionária, mas alguns milhões aí ela tem. Então ela é uma pessoa que não precisaria, se ela quisesse pegar a graninha dela, ir para a praia e curtir, comprar a praia dela, ela conseguiria. Mas por que ela está fazendo isso? Pela atitude que a gente falou. Eu não sou satisfeito com a pandemia, não aguentando mais gente morrendo e sofrendo, e mais, não estou aguentando eu e outros colegas comerciantes passando o perrengue que a gente está fazendo. Então, em vez da gente esperar só o governo tomar atitude, o que a gente pode fazer? Se o governo ajudar bem, se não ajudar, deixa eu fazer a minha parte. Vou conseguir fazer tudo sozinho? Não. Vou acabar com a pandemia sozinho? Não. Mas a proposta não é acabar com a pandemia. A proposta é tentar fazer o que está no nosso alcance para retomar a vida das pessoas a uma certa normalidade, mesmo sofrendo tudo que sofreu, e para que a gente consiga seguir adiante daqui para frente. Então pode procurar, que é uma iniciativa muito bacana e que mostra exatamente como que uma pessoa com contatos, com atitudes, com ferramentas, com posturas, promove mudança ao seu redor. Seja uma mudança grande ou uma mudança pequenininha. Até porque toda mudança grande tende a começar com mudanças pequenas, né? E essas mudanças dá para acontecer no Brasil. Tem muita gente que critica, né? Ah, Brasil nada dá certo. Brasil é só perrengue. Brasil, nossa senhora, nada vinga aqui. E para desmentir todo mundo que já falou isso em algum momento, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Ok? Aqui nasce muita coisa, aqui se cria muita coisa, aqui se desenvolve muita coisa, e aqui é um país que se passa muitas mudanças. E quando eu falo disso, gente, eu não estou falando de governo, eu estou falando da vida das pessoas, eu estou falando de negócios que se criam, eu estou falando de movimentos que surgem, que o governo pode ou não fazer parte dele, que a iniciativa privada pode ou não fazer parte dele, mas que está na característica das pessoas buscarem essa mudança de realidade. A gente tem vários e vários exemplos, desde os mais clássicos do mundo, né? Se a gente pensa lá no Silvio Santos, que é um cara que construiu muita história ao redor disso. Se a gente pensar um cara mais moderno aí, o Flávio Augusto, né, do Grupo Weiser, da WhatsApp, também tem uma história bacana, bem diferente da do Silvio Santos, mas que mostra ali alguma veia empreendedora. Até, não sei se vocês sabem, né? Até na criação do Facebook tem brasileiro envolvido no meio. Então, quem não viu o filme aí da rede social, da história do Facebook, vai ver que tem brasileiro que o Facebook só chegou onde chegou hoje, porque esse cara teve uma participação boa ali dentro. Na área da saúde, na área da cultura, então nem se fala o quanto que o Brasil é importante para promover determinadas mudanças que a gente vê aí, ok? Então dá, não só dá, mas o Sebrae fez uma pesquisa um tempo atrás que divulgou que mais de 70% das pessoas entrevistadas falaram que um dos sonhos dela é ter o seu próprio negócio, é ser empreendedor, é estar envolvido numa atividade sua, com a sua cara, com o seu jeito para se realizar. E mais de 15 já faz alguma atividade empreendedora. E se a gente for reparar em termos de número, 15% parece até um pouquinho, né? Parece meio pouco, mas em termos de número, comparativamente, é um dos maiores números do mundo, ok? Poucos países no mundo têm um número de maior de 15% de pessoas envolvidas em algum negócio próprio, em alguma atividade empreendedora, com comportamentos desse jeito. Principalmente os países desenvolvidos, que a gente pensa lá nos países nórdicos, Finlândia, Noruega, que a gente pensa na Europa, esse número tende a ser até pequeno, né? Porque as pessoas são muito, como elas têm uma vida até financeiramente mais estável, que pelo menos boa parte do resto do mundo, eles acabam sendo menos empreendedores do que a gente, ok? Por incrível que pareça. No Brasil, especificamente, a gente tem um movimento super interessante. Isso são dados, tá? Não é nenhum achismo, mas que hoje mais de 50% dos negócios já são capitaneados por mulheres, né? Algo em torno de 52 a 53, não vou me lembrar o número de cabeça. Também, parece que é só 2 ou 3% a mais, mas transforma isso em número bruto. É muita mulher que está empreendendo.
E mais do que mulher, mais de 50% dos negócios hoje já são capitaneados por jovens ou adultos jovens, né? Que vão colocar aí até os 34 anos, que ainda é um adulto, mas com uma característica um pouco mais jovial. Ele já detém mais de 50% dos negócios. E a gente tinha no passado uma maioria esmagadora de pessoas aí com 40, 50 anos sendo empreendedores. Hoje não. Hoje a gente já tem a maior parte com até os 34 anos. Muito em função desse sonho, né? Que muita gente sonha em ter o próprio negócio, que não está feliz de trabalhar para os outros, que quer ter um negócio que satisfaça o seu propósito. Então esse movimento a gente já percebe nos números de aberturas de negócios atuais, né? O grande problema do Brasil, e aí eu já deixo isso alerta para vocês, né? O grande problema em contrapartida é esse daqui, né? Que a gente tem dois jeitos de virar empresário ou de virar empreendedor. A gente pode fazer isso porque a gente quer, por escolha livre, que é o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade. É uma escolha consciente de um caminho que eu quero seguir. E a gente pode acontecer isso por necessidade, que é quando eu não tenho nenhuma outra opção e a única opção é fazer as coisas por conta própria, né? Porque eu perdi o emprego, porque eu não estou conseguindo outra oportunidade, porque a minha empresa foi terceirizada e agora eu vou ter que fazer do meu jeito. E qual que é a diferença? A diferença é que quando você escolhe, quando você opta por esse caminho, isso também é provado em pesquisa, o comprometimento é maior, a chance de sucesso é maior, o crescimento é maior, porque você está orientado para onde você vê a oportunidade. Você não faz qualquer coisa, você mira naquilo que você mais acredita que vai dar certo. Então a chance, quando você é um empreendedor por oportunidade, de dar certo é maior. Por isso que a gente tem que buscar essas oportunidades e mapear elas antes. Em contrapartida, quando você vai ali por necessidade, ou seja, não tem outra coisa, a única coisa é eu fazer o que está ao meu alcance. É a única opção que eu tenho. Você faz de maneira mais bruta, você faz sem pensar, você faz sem avaliar o risco, você faz sem se planejar. E aí a chance de dar errado também é maior. A gente já teve no passado, né, principalmente aí no final dos anos 2000, início da última década, a gente já teve um número maior de empreendedores por oportunidade do que por necessidade. 2011, 2012, essa tendência começou a se reverter, né? A gente entrou em processos econômicos meio ruins ali naquela época, a gente teve muitas pessoas perdendo emprego, então a gente começou, eu não lembro do último ano, se foi divulgado ou não, mas as últimas pesquisas que eu vi, isso se renova ano a ano, essa pesquisa, né? É uma pesquisa que chama GEM, G-E-M, quem quiser procurar aí. A gente já teve um crescimento e a superação de empreendedores por necessidade, o que mostra pra gente que não é de agora, não é pela pandemia, que a gente está passando aperto, mas a gente já vinha tendo esse movimento aí desde o início dos anos 2010 para frente ali, as pessoas ficando meio sem opções e tendo que empreender porque era o que dava para fazer. Então, entre as duas opções, dica, tentem empreender por oportunidade. Tentem empreender porque aquilo é uma escolha, porque no momento que você fizer isso, você vai se preparar melhor e a sua chance de sucesso aumenta, mesmo não sendo garantido. Nunca é garantido, né? Ou seja, então o que determina, afinal, esse coleguinha empreendedor? O empreendedor é uma mistura de duas características fundamentais: a visão e a ação. Visão, porque é aquela pessoa que sonha, que imagina, que pensa no futuro, é o artista criativo que pensa, como que o meu futuro pode ser melhor? Então ele precisa de uma boa parte do seu comportamento, ele tem que ter um momento da vida dele que ele para e pensa, como eu quero que a minha vida seja no futuro? Como eu quero que o meu projeto seja no futuro? Como que eu imagino? Então ele tem essa característica de ser pioneiro, de ser inovador, de ser sonhador. Só que ele não pode parar ali.
né? Ele precisa ter a outra metade do que a gente chama de empreiteiro, que é aquela pessoa que pega e faz. Tem muita gente que são sonhadores magníficos, que são artistas fenomenais no sentido de imaginação e criatividade, mas tem uma grande dificuldade de pegar e fazer. E tem gente que é o contrário. Tem gente que você fala para ele, ô Zezinho, faz isso. Ô Maria, faz aquilo. E a pessoa não pensa, ela pega e faz. Rápido, eficiente, certeiro, muito boa de mão na massa. Mas se você pedir para a pessoa, fala assim, agora para um pouquinho e pensa como é que a gente pode fazer isso melhor. A pessoa trava. A pessoa é boa de pegar e executar. Mas a pessoa não consegue imaginar algo diferente. Ela é muito operacional. O empreendedor não pode ser nem muito um, nem muito outro. Qualquer exagero para um dos lados, você vai virar uma pessoa ou muito sonhadora e pouco realizadora. Na área da cultura, esse é um erro que muita gente comete, né? Nossa, minha arte é maravilhosa, aquilo que eu faço é fenomenal, aquilo que eu faço, que mensagem bacana. Tá, mas como é que você faz chegar nas pessoas? Como é que você pega e cria um produto? Como é que você ganha dinheiro? Não, a arte não é para ganhar dinheiro. Se você falou isso, você vai ter dificuldade na ação. Você vai ter dificuldade em transformar isso em um negócio. Ao mesmo tempo, você não pode ser aquele técnico de som que só te chama, você vai lá, arruma o som e acabou. Né? Você não pode ser aquela pessoa que para ali no que foi designado para você fazer. Porque no momento que você faça isso, você está deixando de sonhar, de querer mais, de ter aquela vontade de crescer. Então, o empreendedor é aquele que mistura, ou pelo menos que sabe alternar o momento de sonhar com o momento de executar. Né? De novo, não precisa fazer tudo sozinho. Ele posso contar com pessoas para me ajudar nas duas frentes, mas é aquela pessoa que sabe alternar entre esses dois momentos. E essa é uma reflexão que eu proponho para vocês. Né? Tentem avaliar no perfil, nos últimos comportamentos de vocês, qual dessas duas lados aqui, como é que você se comporta, né? Entre ser inovador, artista, inventor, estrategista, e entre ser mão na massa, operacional, executor. E tenta ver onde você está fazendo menos para que você comece a balancear, a equilibrar mais essa sua veia empreendedor. Ok? E aí eu quero fazer até um teste, uma outra reflexão com vocês. Quando a gente pensa no empreendedor, a gente tem que tomar decisões. A gente tem que executar alguma coisa, né? E o futuro ele é incerto. Eu posso tentar fazer e dar certo, posso tentar fazer e dar errado, né? Eu posso querer ser um artista e dar certo, posso querer ser um artista e dar errado. Então, uma forma de você pensar como que você quer ter o teu futuro, e aí já estamos não falando mais só de ser empreendedor, mas de como que o empreendedor busca o sucesso, ok? É você perguntar, o que é melhor? Eu jogar um jogo de dados ou eu jogar um jogo de dardos? Né? Imagina que a minha profissão são duas. Eu posso ganhar dinheiro de duas maneiras. Eu posso apostar R$10 que eu tiro o maior número no dado do que você, ou eu posso apostar R$10 que eu acerto mais no meio do que você. Qual desses dois será que vocês escolheriam? Porque quando você escolhe o dado, você está falando assim, olha, eu vou depositar o resultado na sorte. Eu vou depositar o meu futuro, se eu vou ganhar ou perder R$10, no mero acaso. Mas quando você faz uma aposta de dardos, né, de mirar no alvo, por pior que você seja, mas você consegue treinar, você consegue testar, você consegue medir, você consegue saber se você aposta ou não, porque se você é péssimo, você pode escolher não apostar. E se você perder, o que acontece, né? Você pode saber como, por que e onde você errou, para que da próxima vez você possa melhorar, você possa ampliar as suas chances. Então, o tempo todo, empreendedores são pessoas que procuram jogo de dardos, jogos onde você pode testar, aprender, avaliar
e melhorar. Enquanto as pessoas que procuram jogo de dados, ou jogos de sorte, ou jogos de acaso, ou jogos que dependam dos outros e não de você, são pessoas que tendem a não ter uma atitude empreendedora de sucesso. Aquelas pessoas que falam assim, o meu negócio não deu certo por quê? Ah, não deu certo porque o governo não me ajuda. Não deu certo porque o outro fez isso e me atrapalhou. Não deu certo porque hoje choveu. E se choveu, o que eu posso fazer? Né? Quando você tem essas reclamações, essas bengalas, né, essas que a gente usa para se apoiar, significa que isso é um indicativo que você não está tendo um comportamento empreendedor. Mas quando você fala assim, poxa, choveu, mas eu poderia ter visto a previsão do tempo e mudado a data do evento. Ou eu podia ver que ia chover e ver se eu não conseguia alugar uma tenda, uma lona. Dei mole, próxima vez eu faço isso. No momento que a gente reconheceu isso, você está um pouquinho mais propenso a ser empreendedor. Ou, poxa, o governo não me ajuda. Podia me ajudar mais, o governo podia incentivar mais a cultura, sabe? Pô, esse governo aí, tal, isso e aquilo. Tá, mas se o governo não ajuda, onde eu posso procurar ajuda? Quem pode me ajudar? Será que eu consigo um patrocínio? Será que eu consigo fazer um crowdfunding, um financiamento coletivo? Será que eu consigo fazer uma coisa rapidinho, ganhar dinheiro com dinheiro eu reinvisto? Então é aquela pessoa que reconhece as suas dificuldades, que todo mundo vai ter, e não fica esperando a atitude dos outros. Ela é a primeira que toma a atitude. Por isso o jogo de dardos é interessante. Ok? E com isso a gente tem aqui algo que foi estudado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, algo que o Sebrae trabalha aqui no Brasil, num curso chamado Empretec. Quem quiser ter interesse em entender como que se desenvolve essas características, pode procurar o Empretec, que ele é um curso para isso, para trabalhar isso com vocês. O que são características que vocês têm que ter para buscar o sucesso sendo empreendedores, para tocar os teus projetos e esses projetos terem maior chance de ter sucesso, né? Primeiro, estabelecer meta, definir objetivo, definir onde você quer chegar e principalmente prazos, cronograma, data. Quando a gente não define data, a gente não toma atitude. Então, trabalhe com metas e objetivos na sua vida. Segundo, se planeje. Planejar, gente, não é ter um documento, alguma coisa que tem, às vezes, o mínimo detalhe. Planejar é o que eu tenho que fazer para chegar lá. Meu passo a passo. Posso planejar num papel de pão, posso planejar num quadro, posso planejar até conversando com alguém e anotando na minha agenda. Mas planejar é botar em passos o caminho até chegar onde eu quero. E não só planejar, mas monitorar. De tempo em tempo, avaliar quanto tempo falta, se eu estou cumprindo ou não o propósito que eu estou determinando. Né? É aquela pessoa que faz a dieta e não importa para ela só se ela vai chegar lá no final e dar certo ou errado. Toda semana ela se pesa, ela mede e ela varia. Ó, essa semana eu engordei um pouquinho, emagreci um pouquinho. Então ela vai corrigindo conforme as coisas vão acontecendo. Para isso tem 3 coisas fundamentais. Exigir qualidade, fazer um trabalho que você não fique satisfeito com qualquer coisa, fique satisfeito quando você vê valor naquilo e busque melhorar sempre. Trabalhar com risco, isso é algo que a gente tem que aprender, né? Estabilidade na vida do empreendedor é algo muito complicado, né? Porque as coisas estão mudando o tempo todo. Então, o empreendedor não é uma pessoa que procura muita estabilidade. É uma pessoa que procura ter bons resultados, sabendo que uma hora ou outra a gente vai errar. Sabendo que nem tudo que eu fizer vai dar certo. E tudo bem. Eu só tenho que fazer dar certo mais do que dar errado. Isso é trabalhar com risco. Né? Isso é saber que eu não posso apostar todas as minhas fichas no lugar novo, porque der errado, e eu sei que pode dar, eu posso ficar a ver navios. Então calcule o seu risco. Veja, pense, o que pode dar errado? Isso não é ser pessimista. Né? Isso é calcular o seu risco. E a gente tem que ser independente, ter autoconfiança. Ou seja, tem que se conhecer. Tem que conhecer que você sabe o que você está fazendo. E se você não sabe, paciência, deixa eu procurar e deixa eu ir atrás.
Para isso, duas coisas importantes. Oportunidade, busque o que não está legal, o que precisa ser mudado, o que dá para melhorar. Procure o tempo todo e se faça essas perguntas. E informação, porque a gente só vai conseguir pensar no que tem que fazer se a gente tiver informação. Então, se mantenha bem informado, busque fontes de informação diferentes, converse com pessoas, troque ideias, faça o que a gente está fazendo aqui durante essa semana. E 3 últimas características que completam essa nossa pirâmide, né? Compromisso, porque já que o seu projeto é seu, ninguém vai ter mais compromisso do ele que você. Você pode ter funcionários, você pode ter parceiros e colaboradores, mas a pessoa mais compromissada e mais dedicada não tem jeito, tem que ser você. É o projeto da tua vida. É você que está querendo tocar. Então abrace ele e se comprometa. E ter persistência, porque saber que erros são normais e vão acontecer. A gente não quer errar, ninguém gosta de errar, mas quando errar, eu tenho que entender que isso faz parte do aprendizado do processo. E eu não preciso empreender sozinho. Né? Eu tenho que ter uma rede de contatos, eu tenho que saber negociar, eu tenho que saber trazer pessoas próximas que vão me ajudar a tocar os meus projetos. Empreendedor que trabalha sozinho não consegue executar tudo aquilo que ele gostaria. Então é muito importante fazer conexões de trazer pessoas que me ajudem, que me aprimorem, que completem aquelas características aonde eu sou falho. Se eu sou ruim em fazer venda, mas eu sou um ótimo artista, legal. Então vou trazer um vendedor, um agente que vai vender o meu trabalho de artista. Se eu sou um ótimo técnico, mas eu não sei chegar lá e dar minhas caras, vamos procurar alguém que me ajude, vamos se aproximar dessa pessoa. Né? Se eu sei fazer algo muito bem, mas eu não sou muito organizado, procure alguém que te ajude a organizar. Então essa rede de contatos é muito importante para você acelerar a tua chance de sucesso. E com isso, uma frase, uma reflexão que eu gosto de ter aqui, que nem fala de empreendedorismo, né? Mas o Rubem Alves escreveu esse poema, digamos assim, é a analogia do jardim do jardineiro, né? Porque o que se encontra no início? É o jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Porque havendo um jardineiro, cedo ou tarde, o jardim vai aparecer. Mas havendo um jardim sem jardineiro, cedo ou tarde aquele jardim desaparece, vira mato. Então o que é um jardineiro? É uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins e, completo o Rubem Alves aqui, executa os jardins que estão na cabeça dele na prática. Então mesmo que ele não tenha escrito isso pensando em ser um empreendedor, isso encaixa totalmente. Empreendedor é um jardineiro, né? É aquela pessoa que pode começar devagarinho, que vai aplicar uma técnica, que vai testar, que vai aprimorar, até aquele monte de mato que está na frente dele virar e ser chamado de jardim. Né? E o que a pessoa que deixa de ser empreendedor? É aquela que já tem o jardim pronto, mas que se não souber continuar mudando e continuar adaptando e podando e ajeitando, mesmo que você tenha algo super valioso na sua mão hoje, mesmo que você seja um artista muito legal, mas se você não cuidar daquilo que você tem com essas características, você pode transformar algo super valioso em nada, em algo sem valor no futuro. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito sensível para a gente ir já fechando o dia de hoje. Ok? E se eu quiser ser o empreendedor, se eu quiser responder aquela pergunta, se empreender é para mim, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Passo 1. Busque e tenha clareza de qual oportunidade você quer alcançar. Estou indo nesse caminho por quê? Porque eu acho que eu vejo o futuro aqui, porque eu acho que aqui alguém está me dando confiança, seja eu mesmo, seja uma informação externa, que aqui tem uma oportunidade de dar certo. Busque isso o tempo todo ao seu redor. Mas não pare aí. Testa. Né? Não bota todas as tuas fichas num lugar só, não. Testa primeiro. Vamos ver se vai funcionar? Vamos começar pequeno? Vamos avaliar primeiro? Uma vez que você testou, aí você pega as tuas fichas e aposta. Né? Sabendo que pode dar errado, mas você não aposta suas fichas sem testar. Você não coloca a tua energia sem ver se aquilo ali tem futuro primeiro. Então, testem. Testem antes de investir.
Decidiu? Agora é implantar, mão na massa e administrar. Ok? Ou seja, se eu tenho que começar na oportunidade, como eu identifico essa oportunidade? Algumas perguntinhas. Começando pelas pessoas. Um negócio vive porque tem gente que consome. Um negócio existe porque tem pessoas que pagam por ele. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a necessidade das pessoas que elas têm que nesse momento está falho, não é? Exemplo, nossa, aqui no meu bairro a padaria é horrorosa. Todo mundo reclama. Opa! Se todo mundo reclama da padaria, é sinal que ali pode ter uma oportunidade, que se tiver uma padaria melhor, as pessoas podem ficar mais satisfeitas com essa padaria e passar a consumir comigo. Ou, se aqui na minha cidade não tem, por exemplo, um produtor musical para lançar os artistas da minha região, peraí, mas tem tanto artista e não tem nenhum produtor? Não é possível. Vamos testar? Vamos ver se funciona? Deixa eu conversar com as pessoas se elas sentem perdidas na hora de se lançar. Se eu sentir isso, pode ser que seja um caminho para mim. Então, a oportunidade vem da percepção da necessidade das pessoas. Lógico que é legal também que a oportunidade tenha afinidade com vocês, com algo que você acredita e que faça sentido. E se você não tiver experiência, não tem problema, busque informações, né? Quer empreender, tem afinidade, viu a oportunidade? Busque informações ou tente passar por uma experiência para você adquirir prática e testar. Tem muita gente que antes de abrir restaurante, eu recomendo. Você quer abrir restaurante? Excelente. Faz o seguinte, trabalha 6 meses primeiro no restaurante de outra pessoa, para você ver como é que é. Fica ali com olhares de aprendizado. Depois você vai aplicando o seu. Okay? E tem muita gente que faz isso e melhora muito a chance de sucesso lá na frente. Então, ou passe por uma experiência, ou busque informações com quem já está no mercado. Avalia também quanto tempo dura essa oportunidade. Porque tem oportunidade que não dura para sempre não, tá, gente? Tem oportunidade que tem tempo para começar, tem tempo para acabar. Então, a gente tem que aproveitar ela enquanto ela dura. Se eu entrar tarde demais, já era. O que eu estou propondo agrega valor para as pessoas? O que eu estou propondo é melhor do que já existe? O que eu estou propondo faz as pessoas ficarem mais felizes? Isso é uma pergunta essencial para saber se você está na direção correta. E por fim, que recursos que eu vou ter que botar aqui? Né? O que depende para esse negócio dar certo? Eu tenho esses recursos? Se eu não tenho, corre atrás. E mais, se esses recursos voltam para mim. Se eu investir um tempo, quanto que eu recupero lá na frente? Se eu investir dinheiro, quanto que eu recupero lá na frente? Coloquem-se números, coloquem-se metas. Não falamos de meta ali atrás? Então, quais são as metas que eu tenho que atingir? Agora, uma vez que identificou a oportunidade, você pode começar a usar algumas ferramentas para se planejar. Uma dessas é o plano de negócio. Então, se você, depois que identificou a oportunidade, você quer transformar isso num projeto, você quer transformar isso em realidade, você pode utilizar o plano de negócios para fazer essa sequência. Inclusive, o Sebrae está com um sisteminha muito legal, gratuito, ainda está até em fase de testes para vocês utilizarem, que é o PN Box. Né? Se você procurar no Google aí, ó, PN Box Sebrae, você vai cair nessa página que eu estou mostrando aqui para vocês e pode acessar gratuito, que ali vão ter várias perguntinhas para te ajudar a planejar o seu negócio, a como transforma ele em realidade. E, se vocês quiserem, podem procurar também o Sebrae para ajudar vocês a montarem o plano ou até para a gente discutir individualmente como que transforma a sua ideia, a sua oportunidade em realidade. Mas, como eu disse, não deixem de se planejar. Por quê? Porque a vida do empreendedor não é uma vida perfeita, né? Tem pressão, né? E a pressão principalmente de fazer o seu próprio resultado. Tem que aprender a fazer muitas coisas, muitas vezes fazendo coisa até que não gosta, porque ele precisa aprender coisas novas para tocar aquele negócio. Muitas vezes não tem horário fixo. Tem gente que fala assim, não, vou virar empreendedor para trabalhar menos. E você acaba trabalhando mais, né? Tendo que abrir às vezes mão de umas férias até que o seu negócio dê certo.
A responsabilidade de dar certo ou errado não é de mais ninguém a não ser você, não é do governo, não é do clima, não é da pandemia. É sua. É você que tem que se preparar. E também se preparar para dar errado, ou para pelo menos passar por momentos de perrengue. Então é uma pessoa que tem que se preparar, porque às vezes a sua remuneração não é estável. Você pode ganhar muito numa época e ganhar nem tanto em outras. E acima de tudo, saber lidar com mais pessoas. Afinal, o seu negócio só vai se desenvolver e crescer se você trouxer pessoas para estar junto contigo. Então, você tem que saber, em uma hora ou outra, você vai precisar de entender e de trabalhar com outras pessoas ao seu redor. Ok? E se você quiser aprofundar, quiser tocar outros projetos, quiser se aprofundar em tudo isso que a gente falou, aqui no Sebrae a gente tem um monte de materiais para dar sequência, né? Um dos que eu mais recomendo, que eu acho um material super moderno e super atual e ajuda demais, porque ele tem um monte de ferramenta prática para você empreender, é o Guia Essencial para Empreendedores. São esses 4 caderninhos aí, 1, 2, 3, 4, desde quem está começando e está tentando ver o que vai fazer da vida, então começa lá no 1, que é descoberta, até quem já está implantando e tirando o projeto do papel, que já está no passo 4, a gente tem um monte de dicas e ferramentas para que vocês possam empreender de maneira mais satisfatória. Material que está gratuito, disponível lá no nosso site. Se tiver dúvida, gente, digita no Google Guia Essencial para Empreendedores ou manda um e-mail para a gente que a gente manda esse material, o link para você baixar. Mas se você refletiu e pensou e quer empreender, quer ter o seu próprio projeto, quer ter o seu próprio negócio, quer fazer aquilo que você gosta e transformar isso em algo que te dê renda e te dê um futuro profissional interessante, hoje a gente levantou aqui uma das principais possibilidades. E ao longo dessa semana, a gente vai detalhar e destrinchar quais são outros passos que você pode ter para se organizar e se preparar para essa jornada. Quem quiser saber mais, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato ou deixar aí no chat, mas pode entrar no nosso site, que é o sebrae.com.br, acessar nossas redes sociais, que é o sebrae.minas, nas redes sociais, Facebook e Instagram, ou se alguém quiser me mandar um e-mail, me procurar também nas redes sociais, tá aqui na tela os meus contatos. Pode mandar, pode perguntar, a gente permanece à disposição para vocês. Beleza? E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí no chat, temos ainda alguns minutinhos, mas o nosso papo se encerra por aqui. Espero que no dia de hoje a gente tenha ajudado vocês, colaborado para que vocês possam refletir, aprender e avisar que é só o início da nossa semana. Temos mais 3 atividades ainda no decorrer desses dias. Então venham, participem, façam inscrições, convidem colegas, que a gente também tem muitas outras coisas para falar. Vamos falar sobre finanças, sobre como lidar com dinheiro amanhã, que é uma das dúvidas que os empreendedores mais têm, e vocês estão convidados a participar aqui conosco. Beleza? Se não tiverem nenhuma dúvida, não sei se vocês estão tímidos ou quietinhos nesse momento, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção, agradeço quem participou, teve umas pessoas que caíram e voltaram aí durante as nossas atividades. E no mais, gente, uma boa noite a todos, um bom descanso, muito sucesso aí na empreitada, no movimento empreendedor de vocês. No que precisar, contem comigo, contem conosco, e essa semana estão todos convidados a participar com a gente. Uma boa noite, bom descanso e até a próxima. Valeu!